Salve, salve, meus queridos, tudo certo com vocês? É uma baita honra que nós começamos mais um episódio do nosso podcast Projeto R1, aquele que te acompanha na reta final das provas de residência e bota a reta final nisso, né? É um calo no pé de todo santo futuro residente, eu sei disso, vocês sabem também. O estúdio hoje está um pouco vazio, eu tenho a gratidão imensa de chamar a minha colega que hoje está acompanhando a gente lá do CR Medway, da Casa Medway. Jeff, coloca a Amandinha na tela para ela dar um alô pro pessoal aí. Oi, gente! Tô de um lugarzinho diferente hoje, diretamente da Casa Medway, trazendo aqui esse episódio para vocês. Olha que honra, hein? Já dando uns spoilers da casa para vocês. Amandinha, eu sinto falta sua aqui, viu, Amandinha? Tá vazio esse estúdio aqui. Então, meus queridos, pra gente começar o bate-papo, hoje nós temos um convidado mais do que especial. Vocês me conhecem já de temporadas passadas, a minha dicção não é o meu forte. Eu atropelo palavras, eu como sílabas e eu falo mais rápido do que eu deveria. Porém, nós temos um convidado hoje que é o melhor orador dessa empresa que entrega conteúdo a vocês. Eu tenho o prazer de apresentar o nosso professor de pediatria. Por favor, Lucas Pena. Fala, meu querido, eu fico muito satisfeito com essa sua apresentação. Foi incrível, não foi? Foi incrível, me sinto lisonjeado. Reparem na dicção dele, meus queridos. É um prazer estar aqui com vocês hoje e receber esses elogios aí de alguém que talvez não tenha uma dicção como a minha, mas tem um carisma e um sucesso e faz um sucesso muito grande. Você pode repetir? Posso. Um carisma. Maravilha. E hoje o nosso bate-papo, Pena, já aproveitando aqui, durante a temporada nós falamos de bastante coisa, sempre envolvendo a preparação nessa reta final. E hoje, o tema especificamente é algo que a Medway bate muito em cima. Inclusive, nós temos um evento dedicado às provas práticas. E eu queria muito ouvir de você, primeiramente, se você tem alguma experiência, como foi a sua, e um recado inicial. Por exemplo, você que vai prestar a prova daqui a pouco, aquele recadinho para começar a conversa de como potencializar a sua nota. Conta um pouco para nós. Olha só, prova prática de residência é sempre um momento de muita tensão, né, pessoal? Sem sombra de dúvida, você que está se preparando aí, está chegando perto das provas de R1, sem sombra de dúvida, a prova prática é sempre um bicho de 7 cabeças, né? A gente fica sempre pensando como é que eu vou me preparar adequadamente para um negócio que é tão corrido, curto tempo, né? 5 minutinhos às vezes por estação, tópicos às vezes dos mais variados possíveis, né? E eu tive boas experiências nas minhas provas práticas, mas também fiquei bastante tenso, bastante nervoso, bastante apreensivo com esse momento. E o que eu aconselharia você a fazer é, sem sombra de dúvida, estudar as estações. As estações que muitas vezes costumam se repetir, né? A gente tem um arsenal de estações, um banco de estações, assim como a gente tem um banco de questões teóricas que costumam se repetir aí nas provas teóricas, na prova prática é o mesmo padrão, um banco de questões que vai sempre se repetindo. E a gente aqui na Medway traz para você a possibilidade do CR, o CR presencial, o CR online, para te ajudar a preparar nesse momento, para você ir revisando essas estações. Aliás, eu fiz parte aí de 7 turmas do CR. O CR é um dos momentos mais incríveis. Eu fiz 8 turmas. Ih, toma, é isso mesmo? Tá bom, não tem problema. A gente fez juntos aí um grande curso de CR preparatório, né, pessoal? Foram, assim, turmas incríveis. Já começa a bater a saudade do CR. Um curso em que você, sem sombra de dúvida, teve a oportunidade de resgatar os principais conceitos aí para as suas provas práticas e treinar aquelas estações que são, sem sombra de dúvida, as mais frequentes. Essa seria a principal dica para a gente começar a discutir aí o nosso bate-papo. Muito feliz, muito satisfeito de estar aqui hoje falando sobre esse tema. Fico feliz com a sua satisfação, viu, Lucas Pena? Eu vou trazer, desculpa, eu tenho saudade, eu vou ter que falar com ela também, eu vou ter que trazer a Amanda para nossa conversa. Amandinha, antes de eu explorar o conhecimento do Lucas Pena, eu queria que você contasse para o nosso público como que foi a sua experiência com prova prática, Amandinha. Com certeza foi um sucesso, né? Mas conta aí. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito organizada, né? Não acho? Ah, Você sabe muito bem. surpresa. Mas
como todo bom aluno, eu me apeguei a quê? Me apeguei à prova teórica. Estudei loucamente para a prova teórica, me preparei de todas as provas antigas. E aí eu lembrei que a prova prática existia quando saiu o meu nome na lista para a segunda fase. Então, assim, eu tive uma preparação horrorosa para a prova prática. E eu não recomendo. Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de perder o controle. E ali eu realmente estava no meu ambiente mais desconfortável possível. Então, para mim, a prova prática foi um grande bicho de 7 cabeças, porque eu não me sentia preparada, eu não fiz essa revisão. Então, foi assim, uma correria. Eu lembro que foram 2 semanas de preparação para a prova prática. Foi bem corrido, assim, não Meu Deus. recomendo. Gente, a primeira vez que eu ouço a Amandinha falar que ela não estava se preparando ou super organizada para alguma coisa. É o momento. Produção, já guarda esse tag aí que eu vou jogar na cara dela em algum momento daqui pra frente. Mas excelente. Até a Amandinha tem os momentos. Mas vamos lá. Pena, nós temos prova prática esse ano e eu vou colar no meu notebook. Eu já adianto isso. Nós temos USP Ribeirão Preto no dia 3. Nós temos Santa Casa no dia 10, nós temos Unesp no dia 10 e nós temos Einstein, que é uma belíssima instituição. Inclusive, deixa eu deixar o meu salve pro professor Rodrigo Franco, da Clínica Médica, nosso R2 aí do Einstein. Dá um salve que ele tá acompanhando a gente aqui no estúdio. Pena, em primeiro momento, eu queria que você contasse onde você fez a sua prova, onde você fez a sua residência, e depois que você falasse como é a prova prática. O que a pessoa vai encontrar no dia da prova prática dela. Legal. Bom, minha residência, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, e acabei fazendo minha residência em pediatria e endocrinologia infantil pela USP de Ribeirão Preto, o HC lá de Ribeirão. Pessoal, assim como a Amandinha, também concentrei os meus estudos muito mais para a prova teórica, né? Agora, a minha prova prática abordou muita coisa que eu havia estudado para a minha prova teórica. Então, eu quero aproveitar esse gancho aí do depoimento da Amanda e amarrar com o meu depoimento. É o seguinte, às vezes você pode estar com a mesma sensação. Poxa, não estudei direito para a prova prática, acabei não acompanhando o CR. Ó, fica calmo, né? O teu estudo para a tua prova teórica vai te trazer bastante informação para a tua prova prática também. O que vai diferenciar é que você, sem sombra de dúvida, vai passar por estações muito rápidas, muito objetivas, em que você vai ter que fazer o famoso teatro. Você vai ter que encarar um personagem, um ator ali, para você conseguir desenvolver e desempenhar bem o teu papel. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu havia me preparado especialmente para as provas teóricas, tive um preparo para a prova prática também aí muito na beira da prova, chegando na prova, mas com esse preparo eu consegui desempenhar bem, especialmente as estações lá da USP de Ribeirão Preto, que foram estações bastante corridas, abordaram temas assim bastante frequentes, que já eram meio cantados, né? A gente canta muito essas bolas para vocês aqui na Medway, e desde aquela época a gente já tinha mais ou menos as informações, né, das estações mais prevalentes. Então, é isso que eu estou orientando vocês desde o começo, a darem uma boa focada nessas estações mais prevalentes, mais frequentes, sem abandonar o teu estudo para a prova teórica. Óbvio que não, ainda tem muita prova teórica rolando por aí. E esse estudo, inclusive, vai te ajudar na prova prática. Mas, obviamente, focar aí o teu estudo agora em situações que vão ser abordadas nas provas práticas as mais prevalentes e treinar esse teatro que é, sem sombra de dúvida, que a gente acaba tendo que fazer. A minha prova prática da USP de Ribeirão Preto teve, assim como todas as outras provas, estações das grandes áreas, das mais variadas grandes áreas, né? E, sem sombra de dúvida, uma das estações mais difíceis, essa você vai cair para trás. Eita. Foi pediatria. Pediatria PED foi uma das estações mais difíceis para a qual eu não havia me preparado de maneira muito, vamos dizer assim, eficaz. Eu tinha feito um estudo, mas assim, nada muito detalhado. No meu ano ali, a gente teve um caso de obstrução de vias aéreas em pediatria, um engasgo, uma situação tensa, uma situação que envolvia uma atriz. Foi bastante difícil abordar isso, por isso que no CR eu fiz questão de trazer esse a mais para o pessoal em todas as estações, com todos os grupos pelos quais eu passei. Jojo também, o Dan também, Carol também, todo mundo que passou pelo CR aí, né?
e a gente trazia aí as questões mais prevalentes. Obstrução de vieiras foi, do meu ano, sem sombra de dúvida, mais difícil. Eu fiquei extremamente nervoso nessa estação. Foi bem difícil desenvolvê-la. Você né? errou alguma sílaba? Não errei sílaba nenhuma. Na verdade, o grande problema é que eu errei. Olha só, vou contar para você, já que a gente está entre amigos aqui. Eu errei, pessoal, o seguinte: o pessoal lá da USP de Ribeirão Preto foi sacana. Eles colocaram um boneco mediano que dava facilmente para a gente confundir com um boneco mais pediátrico de uma faixa etária menor. E você já sabe que para fazer desobstrução de via aérea a gente tem as duas possibilidades, ou as pancadas interescapulares ou a manobra de Heimlich, né? E eu acabei considerando que aquele boneco era mais pediátrico, era uma criança de menor idade, e acabei fazendo as pancadas interescapulares, quando na verdade a idade do boneco, no caso clínico, era de 5 anos. Olha a pegadinha aí, né? Então fica aí já o primeiro ensinamento para você. É importante que você se atente ao caso clínico, ao papel, ao que está escrito. Sem sombra de dúvida, isso vai trazer muito mais informação do que só você se atentar ali ao boneco, à cena. Precisa ler exatamente as orientações do que está sendo pedido aí para você fazer, né? Esse é, sem sombra de dúvida, acho que é a maior lição que eu tirei dessa estação aí. Eu não li, me deixei levar pelo boneco, já estava tenso, nervoso. Então fica aí o ensinamento para vocês. Um dia uma velha sábia me disse que você ter canetas é uma coisa muito importante. Ela me deu de aniversário, né? Canetas, não sei, eu lembro o nome, Stabilo. Stabilo, então você pega a sua Stabilo e começa a anotar o que ele está falando, porque ele já deu 3 dicas. A primeira, estude para a prova teórica, porque a prova prática é uma prova teórica simulada. Segunda, os temas se repetem. E terceiro, preste atenção no que a banca te pede. 3 dicas principais, já anota aí. E eu já puxo outro gancho, cara, porque nós temos alguns pontos importantes para falar aqui. Além disso, de tudo que você falou, nós temos alguns pontos importantes, pontos-chave para a atenção do candidato na prova. Amandinha, quando você fez a tua prova prática, eu queria que você falasse, esquece um pouco o ponto teórico, o ponto de preparação, como que você lidou com o tempo da estação? Isso você tirou um pouco da zona de conforto, te deixou mais nervosa, o tempo foi suficiente? Como que você ensina para os seus alunos, principalmente no CR, como lidar com o tempo da estação prática? Bom, neste ponto, eu não sei se é um ponto forte ou um ponto fraco, mas eu faço prova prática desde a época da residência de forma igual. Então, o que acontece? Eu faço prova prática muito rápido, porque eu crio um cabeçalho na minha cabeça, e aí, por exemplo, o que eu fazia? Não importa o que aconteça, eu sempre falo a mesma coisa quando eu entro na sala. Oi, tudo bem? Me apresento. Fala que eu sou médica do serviço, eu lavo as mãos, aí eu inicio a gestação, aí eu inicio a estação. O que aconteceu na minha prova? Era uma paciente parado no shopping, era uma estação de parada. Aí eu entrei, oi, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou médica ginecologista, eu que vou te avaliar hoje. Lavo minhas mãos e aí eu dei início à estação. Então, como eu faço uma prova meio vomitada, assim, muito rápida, eu nunca tive dificuldade com o tempo. Eu tenho essa questão de sistematizar bastante e fazer sempre a mesma coisa para não perder ponto de graça, vamos dizer assim. Mas tempo nunca foi uma questão para mim. Na prova do Einstein, especificamente, que eles abordam bastante essa questão mais ética, essa questão da conversa com o paciente, eu mudei um pouco de postura. Então, eu não falei tão rápido, eu não vomitava tantas informações, eu dava mais espaço para o paciente, porque eu sei que isso conta na prova do Einstein, eu tinha essa percepção, pelo menos. Mas, de forma geral, eu não tive problema com o tempo. Lucas Pena, me conta como foi para você. Você teve esse problema? Amandinha, olha só, fiz algo muito parecido com o que você fez. Bom que os nossos alunos estão pegando aí duas visões, né? 2 pontos de vista de 2 professores aqui da Médio que podem te trazer aí possibilidades para você escolher a visão que você vai querer adotar. Você então, tá me excluindo, cara? Por que 2 professores? Não, somos 3 professores. Ah, tá bom, desculpa. 2 professores que deram sua posição, seu ponto de vista. Ô, pessoal, é o seguinte, olha só. Eu fiz algo bastante parecido com o que a Amandinha fez no que se refere à apresentação. Então, eu sempre tinha um cabeçalho pronto também, isso é fundamental, né?
E você que foi aluno nosso do CR sabe muito bem a importância de muitas vezes se apresentar, lavar a mão, checar a segurança da cena. Isso tudo vai te trazer pontos no seu checklist. Lembrar que a prova de residência é corrigida mediante um checklist. Então, sem sombra de dúvida, isso aí é fundamental em todas as estações. Até naquelas estações que tecnicamente isso aí não pontua, é bom você fazer porque vai que, né? Então, isso é legal. Agora, eu fazia também uma sistematização quase que verbal, decorada, medular, das principais estações. Então, obviamente que você deve ter aí na tua cabeça, para a instituição que você vai prestar, quais são as principais estações que vão cair. Na GO, a gente vai falar da violência contra a mulher, a gente vai falar da estação de Papa Nicolau, na pediatria a gente vai falar da estação de paus, de reanimação neonatal, puericultura. Bom, todas as estações principais, aquelas que são as mais cotadas, temas quentes, é importante que você também monte um roteiro, independente do caso, do que é que vai aparecer, mas um roteiro dos principais procedimentos que podem ser cobrados. Porque isso aí, pessoal, sem sombra de dúvida, é o que vai fazer você conseguir administrar o teu tempo. É muito pouco tempo para você pensar no que você deve fazer e executar. É quase que algo medular. Você precisa entrar na tua estação e executar, sem pensar muito. Fica atento às orientações do teu examinador, ao que a banca está te pedindo, mas sem sombra de dúvida, já executa. E para isso você precisa ter essas informações de forma medular. Então, aquelas estações que são mais quentes, os temas quentes para a tua prova, daquela instituição que é, sem sombra de dúvida, o teu maior carinho, aquela que você vai prestar com maior carinho, que você passou, está na segunda fase, legal. Bora estudar e memorizar de forma medular, um passo a passo, para que você consiga executar tudo isso da maneira mais objetiva e rápida possível. Não se esquece, é um checklist. Quanto mais você conseguir executar, mais você pontua, né? E esse é um detalhe importante para a prova prática. Lucas, e uma coisa que eu acho super legal que você falou, assim, ainda dentro do que você estava comentando, que para mim funcionou, eu estava meio desesperada nessas últimas 2 semanas, né? Era muito pouco tempo para se preparar. Mas eu acreditei que as questões iam se repetir. E prova prática não tem muito para onde correr, né? De fato, as questões são repetitivas. Então, na minha prova da Unifesp, das questões que eu tinha mapeado como possibilidades, dreno de tórax cai quase todo ano, caiu. Coleta de gás cai quase todo ano, caiu. E tinha uma questão de parada também, que a gente tinha decorado de fora e salteado essas 3 estações. Então, é muito confortável, né? Quando você entra na estação, você fala, nossa, esse checklist eu sei de cabo a rabo. E a mesma coisa no Einstein. Anafilaxia caiu, maus tratos. Então, as questões são, de fato, muito repetitivas, né? Eu acho que vale apostar nessa estatística e nessa repetição. O Pena já se prepara que eu vou... A Pena e a Amanda, se preparem que eu vou perguntar os palpites de vocês para esse ano. Beleza? Mas, queridos, vamos lá. Quanto ao tempo, eu acho interessante salientar algumas coisas. Às vezes a estação vai te dar o tempo. Ó, você tem 10 tarefas para 10 minutos. 2 tarefas para 8 minutos. Ou às vezes ele vai te dar o tempo da estação e te dando as tarefas conforme você vai completando as estações. Então, cuidado. Às vezes você recebe a tarefa 1, fica sossegado na sua zona de conforto e você não termina a estação. A gente salienta isso no CR sempre. Atentos a tempo de estação e número de tarefas por estação. Fica a dica. Outro ponto que eu acho importante ressaltar, e aqui é um ponto que eu com certeza errei na minha prova prática. Eu costumo ensinar no CR que quando a banca te fala assim, por exemplo, Lucas, tem um bebezinho de 3 meses que chegou com febre e tá lá com hipoativo, tá com um quadro de toxemia, ele tá evoluindo mal. E a banca te pede, quais exames você quer? Vamos supor que você esteja nervoso, vamos supor que você peça exames a mais que não caibam para o momento. Como que você dá essa dica para o pessoal, principalmente na pediatria, que não se pode perder muito tempo, né, quanto a isso, principalmente com crianças menores. Mas quando a banca pede exame para você, como que isso é cobrado, como que você se comporta nesse cenário? Essa é uma questão bem delicada, né? Porque para a gente definir, isso preparo teórico para a tua prova. Por exemplo, na situação que você elencou aí, estamos diante de uma febre sem sinais localizatórios. Você vai precisar conhecer o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria para conseguir solicitar os exames pertinentes.
Mas uma questão é sempre importante a gente dizer, no contexto da prova prática, pessoal, se estamos diante de um checklist, você vai precisar contemplar aqueles exames que estão sendo pedidos no checklist. Às vezes, pedir um exame a mais talvez não vá te prejudicar tanto, especialmente porque é um checklist. Muitas vezes quem está fazendo essa conferência, às vezes nem da área médica tá? Isso acontece. Então, o pessoal precisa ouvir que você fale, que você verbalize os exames que estão elencados ali no teu checklist. Se talvez você passou um, passou dois, talvez não vá ter tanto problema. Agora, esqueceu um, esqueceu dois, você vai deixar de pontuar. Então, minha dica é a seguinte: óbvio que você vai tentar estudar para solicitar os exames com pertinência, com racionalidade. Mas se, de repente, você esquecer e acabar solicitando algum exame que não tenha necessidade, geralmente na prova prática, isso acaba não despontuando o aluno. Acho que essa é a principal orientação que eu daria para vocês em relação à solicitação dos exames. Eu costumo dizer que você não pode ofender e matar ninguém. Ótimo. De resto, faça o que você quiser. E Lucas, eu não sei se você sabe, mas nós apresentamos o podcast em 2 e nós temos um componente do podcast que não sou eu, né, não vou falar quem é, mas não sou eu, que tem um passado artístico. Ela participava de dança, né? E a gente contou essa história na temporada passada. E como envolve arte, Amanda, essa pergunta vai para você. Vamos supor que você está lá na Unifesp, na sua estação de parada, por exemplo. Ou vamos trazer para o Einstein, que tem uma interação um pouco maior com o ator. Então você está lá na sua estação e lá tem um ator. E é uma queixa, na verdade. Eu digo queixa porque é uma dor dos alunos, né? Como se comportar quando tem um ator ali, quando tem uma pessoa que não é o examinador e claramente uma pessoa não médica para interagir contigo. Como que você lida com isso e como que você ensina os seus alunos a lidarem com isso? Claro, eu acho que quanto mais a gente se colocar, como o Lucas falou, num papel de teatro, como se aquilo fosse de fato a realidade, menor é a nossa chance de errar. Então, muitas vezes, temas mais delicados são abordados dentro desse contexto de ator. Vou te dar um exemplo. É super comum que quando a gente tem, por exemplo, uma estação de violência sexual, de aborto legal, ou um Spikes, por exemplo, misturado com jogos, é super comum, tem ator. E quanto mais você se colocar num cenário em que aquilo é realidade, menor a sua chance de errar. Porque se aquilo fosse de verdade, você daria atenção para o paciente, se identificaria, perguntaria o nome do seu paciente, pediria para ele sentar, ouviria a queixa com mais calma. Então, eu acho que se você encara muito como uma prova, sua chance de errar é muito grande. Se você encarar o personagem mesmo, vestir a camisa e falar, bom, eu fingi que eu tô no meu consultório, a sua chance de errar diminui muito. Excelente, cara. Lucas, você na pediatria isso é bem presente, né? Nós temos geralmente o bebê ou a criança e nós temos a mãe, a figura da pediatria que é a mãe. E aí, cara, eu queria que você respondesse no geral, mas focasse um pouco na PED. Como que você lida com isso lá? Pois é, olha só, a pediatria vai ter essa particularidade de que o ator que vai estar fazendo a estação não vai ser uma criança, né? Não vai ser propriamente o paciente. Então, muitas vezes, pessoal, a gente fica meio tenso em relação a isso. Poxa vida, será que eu vou ter que examinar o boneco, conversar com o boneco? Então, de novo, olha só, vale a máxima que a gente falou no comecinho para vocês. É um teatro. E sendo um teatro, você precisa representar, atuar, né? E aí, obviamente, que você não vai se dirigir ao boneco e fazer uma anamnese do boneco, não é isso não. Você vai se dirigir à mãe, vai dirigir aí ao acompanhante, ao ator que vai estar ali trazendo aquele boneco. Mas, obviamente, lembrar de que quando você for executar um exame físico no boneco, é importante que você verbalize para o teu examinador, olha só, então antes de executar o exame físico, eu iria lavar as minhas mãos, solicitar a permissão do paciente. Veja, é um teatro. Então, você está verbalizando e representando aquilo que você faria na prática, na vida real. Na vida real, para interagir com uma criança, a gente vai ter que ter todo um cuidado especial, né? Eu, no meu dia a dia, acabo interagindo bastante com crianças. A gente tem um cuidado muito especial. Esse cuidado você vai ter que ter na sua prova prática também e verbalizar isso para o teu examinador, mostrar para o teu examinador que você está, sem sombra de dúvida, preocupado em trazer conforto, em fazer um atendimento com respeito,
em fazer um atendimento qualificado e com biossegurança para você e para o teu paciente. E óbvio, né? Dar vazão a todas as angústias, acolher aí a mãe que está sendo aí a representante da mãe, né? Que está trazendo para você esse papel da mãe. É com ela que você vai se comunicar. Não esquece isso que eu falei no começo do ator do boneco, né? O boneco que era representante de uma criança de aproximadamente 5 anos de idade, lá na USP de Ribeirão foi uma sacanagem, porque tecnicamente eu olhei para aquele bebezinho, eu considerei que era um bebê menor de 5 anos, então não se esquece, às vezes o boneco é apenas uma figuração, você precisa interagir da melhor maneira possível, olhando, né, sempre para o cenário de residência e verbalizando para o teu examinador que você se preocupe em prestar um bom atendimento, considerando o paciente, mas não se esquece de olhar para o caso clínico que vai estar ali para você dentro da pediatria, isso é fundamental. Ele não erra uma sílaba. E você viu que ele meteu a palavra biossegurança, né? Eu falo põe luva, e ele fala biossegurança. O Lucas é um espetáculo. E além disso que a gente falou, pessoal, chegou na prova, olha o enunciado, o número de tarefas, o tempo, o ator. Além disso, existem professores na MED, e não vou falar como se fosse eu que tivesse inventado isso, mas que dizem que a prova prática é um date, né? Então eu fiz uma paródia, lava a mão, paramenta, começou, se apresenta e no fim sempre tem uma vacina para dar. Então um date, lava a mão, seja educado, acolha, tem uma cadeira, peça para o cara sentar. Já fizemos um apanhado geral e agora eu quero explorar um pouco mais de vocês, porque agora a gente começa a falar de um ponto específico, principalmente a Mandica na GO, um tema batido e que envolve procedimento também, é a tal do Papa Nicolau, do exame preventivo. E eu já aproveito esse gatilho para falar do preventivo, que você faça um apanhado, se possível, na verdade é claro que é possível, né? Você é perfeita, mas que você faça um apanhado falando da estação de procedimento em si. E o Lucas já cantou a bola falando... Lucas, eu não falei Pena, falei Lucas. O Lucas já falou uma coisa, que o tal do checklist, de fazer essa sistematização. Então, pegando esse modelo do Papa Nicolau, como que que dica você daria para uma estação de procedimento para o nosso aluno? Bom, então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é você lembrar, parece besteira, mas é você lembrar que a estação é prática, tá? Tomem cuidado, não é incomum a gente ver em treinamento, aluno, eu faria isso, eu colocaria o espéculo desse jeito, eu coletaria... Gente, a estação é prática, faça. Aí uma dúvida que vocês sempre têm é, poxa, Mandinha, mas eu faço e falo ou eu só faço? Faça e fale. O examinador, muitas vezes, não vai estar vendo o que vocês estão fazendo, né? No caso do Papa Nicolau, especificamente, vai falando, eu vou introduzir o espéculo, 45 graus, aí introduz. Evitar a uretra, vou abrir de forma delicada até visualizar o colo. A partir desse momento, ele não está vendo mais o que você faz. Vou fazer a coleta da ectocervice com a espátula de aire, vou fazer a coleta do endocervice, vai fazendo, vai falando, eu estou realizando, enfim. Mas sempre fazer e falar. E falando de estações de procedimento de forma geral, eu acho que o segredo do sucesso é, primeiro, você encarar a questão do teatro, que faz toda a diferença, e você criar um filme na sua cabeça. Essas estações mais banais são as que vocês mais perdem ponto. Por quê? Se você não imagina e não faz um filme na sua cabeça, você esquece de coisas básicas, tipo um banco para você sentar, um foco de luz para iluminar, o fixador, identificação da paciente. Então, criem um passo a passo na cabeça de vocês e encarem aquela estação como se fosse a realidade. Bom, vou iniciar uma coleta de Papa Nicolau neste segundo. O que eu preciso? Preciso de um banco para eu sentar, preciso de um foco de luz, preciso de espéculo, preciso da espátula, do CitoBrush, preciso do nome da paciente para identificar a lâmina, preciso de um lápis para escrever na lâmina. Então, se você não criar esse filminho na sua cabeça, você vai esquecer de muita coisa. E aí, falando de procedimento, eu acho que uma diquinha bem prática, que dá para vocês aproveitarem para várias situações, é, se for um procedimento que você coleta algo, lembre que você tem que enviar para algum lugar. Lembre que você tem que deixar retorno para a paciente. Então, às vezes, parece besteira, vocês nunca esqueceriam isso na prática, mas no dia da prova, se a gente encara como uma prova, a gente deixa passar. Então, eu acho que encarar como vida real e criar um filminho na cabeça é o segredo para esse tipo de estação.
Se você assistiu esse episódio, você tem a obrigação moral de gabaritar a estação de Papa Nicolau, porque ela falou o checklist inteiro aqui no nosso podcast. Oi? Repete, Amandinha. Eu tenho um adendo. Se cair estação de Papa Nicolau, gente, não é espátula, pauzinho, pedaço de qualquer coisa, escovinha. É espátula de Aires e do brush, hein? Eu queria o pauzinho. Deve ser ótimo pro cara ouvir isso, né? O chefe da Paulista ouvindo. Imagina o ginecologista ouvindo isso. Quero pauzinho para fazer a coleta. Não. Queridos, isso foi muito importante. Essa questão do procedimento é uma dúvida que muitos alunos trazem, né? E um ponto, né, que eu coloco, para eu colaborar também, né, Lucas? Não fico só perguntando para os outros, só terceirizando o problema. Mas não vai ser nada complexo. Por exemplo, passa um Swangans aqui. Primeiro que não tem boneco para todo mundo. Segundo que a gente estraga o boneco quando a gente treina no boneco. E terceiro que não tem material. Então não vai ser algo muito esdrúxulo. Vai ser algo do dia a dia. Algo que você não precise colocar de fato a mão na massa em algo que você não está acostumado ou que não viu no seu internato. E aproveitando o gancho de internato, Lucas, eu quero explorar outro tipo de estação. E aqui eu exploro a sua... Posso ter essa liberdade de falar a sua melhor característica para mim? Que é a sua comunicação. Poxa vida. Então, nós temos estações que fogem um pouco do procedimento, mas que focam na consulta ambulatorial. E você, como um bom endocrinologista pediátrico, você deve ser um monstro na comunicação, principalmente com as mães e com até as crianças. Então, isso foge um pouco da rotina, isso costuma cair em prova. Quando cai como? Como que você costuma lidar com isso? É assim, ó, sem sombra de dúvida, você vai precisar utilizar da tua boa comunicação, porque você está sendo avaliado, obviamente, né? E como eu disse a vocês, às vezes vai acontecer de você não estar diante de um profissional da área médica que esteja avaliando a tua prova, preenchendo o teu checklist. Mas às vezes, e isso é uma dica prática do que aconteceu comigo lá na USP de Ribeirão, eu fui avaliado lá na USP de Ribeirão Preto pelos meus preceptores que depois fizeram, né, a minha residência lá de pediatria, que foram meus preceptores na residência de pediatria. Eu lembrava dos preceptores depois quando eu ingressei no R1 de pediatria lá, há alguns anos atrás. E aí, pessoal, é importante que você treine essa habilidade de comunicação na prova prática de residência, porque se você estiver diante de um possível preceptor da tua área, da tua cadeira, do local em que você está realmente prestando prova e intencionando ser R1, o teu preceptor vai querer um habilidoso em comunicação. Eles querem que se torne R1 um cara que tem habilidade em se comunicar, em fornecer más notícias, lembrando aí do protocolo Spikes, em acolher a angústia daquele ator, do paciente que está ali se apresentando para você. Então, obviamente que você se comunicar de maneira efetiva, clara e sempre respeitosa perante o ator, perante quem está ali na tua frente, vai contar ponto também, porque se for aí um preceptor da área médica que vai estar te avaliando, esse cara certamente vai atribuir a você uma pontuação melhor graças a essa tua capacidade de comunicação. Não estou dizendo que ele vai te dar pontos extras no checklist por isso, mas muito provavelmente ele vai olhar a tua prova com muito mais carinho. Então toma cuidado com isso, se comunica direito, utilize da comunicação que você usa no teu dia a dia, que você utiliza na tua prática, que você aprendeu durante o teu internato, durante a tua prática médica, utiliza dessa mesma comunicação lá na prova. Isso é extremamente importante. Um adendo rapidinho só, eu sei que a gente às vezes estoura no tempo, eu sou famoso por isso, né? Por estourar no tempo. Imagina. Jeff, ele estoura, Jeff. O chefe tá fazendo não com a cabeça. De jeito nenhum. Mas eu prometo que vai valer a pena. Às vezes, pessoal, a gente tá falando de trazer um pouquinho do que você aprendeu no teu internato para a hora da prova prática. Toma só um pouquinho de cuidado com isso. Eu tô falando, usa a tua comunicação, que você aprendeu na prova, que você aprendeu no dia a dia para treinar aí para tua prova prática legal. Mas toma um pouco de cuidado com isso. Às vezes a gente traz alguns conceitos
mais enraigados aí da nossa prática no internato, que na prova prática não vão ser tão importantes assim, que às vezes podem até nos prejudicar. Eu dou muito um exemplo lá no CR da estação, que a gente tem uma estação multimídia lá, em que o pessoal sempre coloca nessa estação, vira e mexe o aluno coloca, como um cuidado de rotina para um recém-nascido que nasceu com boa vitalidade ao nascer, aspiração de vias aéreas. Aspiração de vias aéreas se necessário. Isso tá errado? Tá errado, pessoal, porque a gente não faz isso de rotina. O cuidado de rotina envolve outros cuidados e aspiração de vias aéreas é passo inicial da reanimação neonatal. Por que eu tô trazendo isso? Porque na nossa prática, no dia a dia, às vezes, por exemplo, no teu internato, você pode ter aspirado várias vias aéreas de pacientes que não tinham necessidade, unicamente porque às vezes eles colocam o interno como aspirador oficial de via aérea de bebezinho que acabou de nascer para o interno treinar, né? Como se isso fosse algo positivo. Pessoal, não é. Isso não é cuidado de rotina. Isto é uma etapa da reanimação neonatal. Só vai ser realizada para quem realmente tem alguma alteração da sua vitalidade ao nascer. Então, toma cuidado quando você for trazer da tua prática os conceitos para a prova prática de residência. Lembre-se sempre disso. A gente tem que seguir os protocolos, a gente tem que seguir aquilo que é científico e às vezes da nossa prática a gente vai trazer algumas coisinhas que não são bem adequadas a todo o cenário. Acho que isso era importante trazer. Isso casa muito com o que a Mandinha falou, não é o jeito que você faz. É o jeito que o meu serviço faz. Eu não me importo com o jeito que você faz na hora da prova, é o jeito que está no checklist, e você pode concordar com isso ou não, e o problema é todo seu. Então, cuidado com isso, né, nesse viés de ancoragem que a gente tem. Meus amigos, eu acho que cabe a gente falar um pouco. A gente já explorou muito bem o assunto, eu acho que está muito bem colocado o ponto prova prática aqui. Mas eu não posso deixar de citar que todos nós, eu, Lucas Pena, Amanda Aline, Rodrigo Franco, até todo mundo que já participou de uma prova prática, treme, cara. Dá o frio na barriga, tal da borboleta. Eu tô falando besteira? Foque, não, né, Lucas? Faça não, fale. Eu acho que é uma coisa que tem que ser dita, velho. Porque às vezes a gente tem algo na cabeça e não consegue aplicar por nervosismo. Então, falando de estresse emocional, Mandinha, eu começo contigo, depois a gente passa pro Lucas. Você está acostumada, são várias e várias turmas de CR, vários alunos que te procuram diariamente para sanar esse tipo de dor. Então, quando alguém te procura e fala, Amanda, eu fico muito nervoso, ou tenho muita certeza que eu vou ficar nervoso, como que você alivia isso do aluno? Porque é algo extremamente aliviável, resolvível, com certeza. Eu acho que exposição é o que mais ajuda nesse sentido. A minha primeira prova prática, eu estava tão desesperada que eu não sabia meu próprio nome mesmo. Quando eu fui para minha segunda prova prática, já foi completamente diferente. Então, eu acho que se você tiver a oportunidade de se expor a esse cenário, faça. E quando eu falo exposição, claro, a gente tem o CR, né, que é o nosso curso presencial, é uma imersão de exposição, vai fazer muita diferença. Mas quem não tiver essa possibilidade, monta um grupinho de amigos, faz um treinamento. É claro que é diferente, não é a mesma coisa do que você estar num cenário desconfortável, mas eu acho que já ajuda. Então, eu acho que, assim, se expor nesse cenário é essencial, para você não ter aquele primeiro desespero de, meu Deus do céu, nunca fiz isso na minha vida, vai ser hoje. Eu acho que essa é a técnica número 1. Técnica número 2, que eu utilizei e me ajudava, coisas que me deixavam calma antes da prova. Então, assim, eu tinha todo aquele meu ritual de prova, aquela coisa toda que vocês já sabem, quem acompanha a gente está acostumado. Então, comer direito, fazer exercício, tudo isso me ajudava a aliviar um pouco a tensão e o estresse antes da prova. Mas eu acho que quem tiver a oportunidade de se expor faz muita diferença, muita mesmo. Lucas, eu sou o seu aluno, então, agora. Professor Lucas. Ô, Pro! Ô, Pro, eu vou... Inclusive, eu imito o Lucas Pena muito bem. Eu vou poupar isso de vocês Tá aqui. Imitando até demais. É o tal do tóxico, né? Da piada tóxica. Mas, Lucas, Oi. eu sou seu... Ô, Pro, eu sou seu aluno e eu tô tirando uma dúvida, vou fazer prova da USP, segunda fase, vou fazer o Einstein... E eu acho que eu vou me prejudicar por nervosismo. Eu sou um cara muito ansioso e a prova prática me pega nesse ponto. Como que você pode me ajudar nisso? Pro, vamos lá. Pessoal, olha só. A gente fica nervoso. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o porquê, né?
Por que a gente está nervoso? A Mandinha acabou de falar, a gente fica nervoso porque a gente está exposto. A gente não apenas está sendo exposto, a gente está sendo julgado, né? Acho que a principal dica que eu daria para você para tentar controlar esse nervosismo é se preparar, que é exatamente o que a Mandinha acabou de fazer. Preparar-se para a prova. Estar com as estações mais frequentes medulares para que você não passe nenhum apuro. Lembra, você não vai conseguir parar para pensar o que você vai fazer no recém-nascido com boa ou má vitalidade. Não, você vai ter que saber isso de forma medular. Isso vai dissipar um pouco o teu nervosismo no sentido de que você vai se sentir preparado para qualquer que seja o julgamento que apareça. Agora, um detalhezinho que faz toda a diferença, que acho que é importante a gente falar isso, né, Anuar? Nós que já passamos por isso, Anuar que ainda é residente, a Mandinha que já foi também, olha só. Pessoal, um serviço de residência médica precisa muito de seus residentes. Eu sempre falo isso para os meus alunos, como uma tentativa da gente dissipar um pouco esse nervosismo. Você está indo para a tua prova prática, às vezes bastante nervoso com o julgamento que você vai sofrer. Você está indo para a tua prova prática pensando assim, nossa, por favor, deixa eu ser R1, deixa eu ser seu R1. O pessoal, toma cuidado com isso. O pessoal da banca de residência está precisando de R1. Eles estão desesperados para entrarem os R1s, porque o R1 é, sem sombra de dúvida, uma das pessoas que mais trabalha dentro daquele hospital. Então, ó, sem sombra de dúvida, vá para a tua prova com essa ideia de que você está indo se candidatar a uma vaga, mas uma vaga em que é muito necessária a sua presença naquele lugar. A gente tem que ir para essa prova com menos pressão no nosso ombro, no sentido de que o pessoal lá também precisa de você, também estão precisando de você. Não são carrascos que vão querer que você não passe naquele serviço, não, ao contrário, o pessoal lá precisa que você tenha um bom desempenho, que você entre, que você seja R1 do serviço. Então, pensa sempre nisso. Ah, mas eu vou competir com o pessoal da casa. Às vezes a gente está prestando locais, né, em que a gente tem aí pessoas que fizeram a faculdade no local. Pessoal, se você apresentar um bom desempenho e, sem sombra de dúvida, tiver aí uma boa colocação, o pessoal vai querer tanto você quanto alguém que fez a casa, quanto alguém que está vindo lá da casa. Então, meus queridos, eu sei que esse momento não é fácil, a gente sofre junto com eles, né? Porque a gente fica ansioso, eu fico pedindo no Instagram, olha, vai me mandando os resultados, o pessoal se comunica, vai me mandando os resultados, vai conversando comigo. É uma estratégia também para a gente reduzir esse nervosismo, estejam sempre em contato conosco. A gente está aqui para ajudá-los no que for necessário. Mas tenham sempre em mente isso, pessoal. Você está indo para um local que precisa de você. Que isso ajude para que você tire um pouco dessa pressão, não apenas para a prova prática, mas para a entrevista, para todos os cenários em que você se sentir julgado, em que você se sentir exposto. Lembre-se, o pessoal lá quer que você seja R1 desse serviço, eles estão precisando do teu trabalho ali naquele local. Cara, eu trabalho tentando tirar dúvida de aluno e tentando acalmar e acolher aluno. E esse ponto de vista eu nunca tinha pensado. A banca tá procurando alguém, cara. Então, não é que ela vai tratar todo... Ela tá procurando alguém para fazer parte do serviço dela. Então, isso é super válido, cara. Super bacana. Produção, por favor, divide a Mandinha comigo a tela, por favor, que eu não tenho culhão para terminar esse podcast sem a Mandinha do meu lado. Aê, agora estou mais confortável. Mandinha, o papo foi excelente. Eu queria que você deixasse as suas mensagens finais. Hoje os recados finais vão ficar comigo. Eu garanto que eu não vou errar. Mas deixa as suas considerações finais desse bate-papo super bacana aí pro pessoal. Ai, amigo, sabe o que eu acho? Eu acho que a prova prática é fácil a gente falar isso do lado de cá, né? Mas olhando, eu acho que numa visão retrospectiva, gente, a prova prática é um resultado. Vocês chegaram lá, sabe? Vocês passaram pela prova teórica, vocês já conseguiram um primeiro passo, então comemorem. Encarem a prova prática como uma coroação do resultado de vocês. Pensem no que vocês fariam com a ressalva do Lucas Pena, que é super importante, mas em termos de comportamento, tragam muito para a vida real. Principalmente hoje, as provas têm buscado quem são vocês. Quem são vocês em termos de postura, quem são vocês em termos de atendimento, como vocês se relacionam com o paciente. Então, coloquem vocês na prova.
mas tomem cuidado com vícios do dia a dia. O que é certo, tudo bem? Mas em termos de comportamento, eu acho que vale vocês levarem isso. E se divirtam na prova prática. Eu sei que deve ser irritante estar ouvindo isso agora, mas vocês vão ver que estar preparada, isso que o Cassiana falou, é muito legal. Quando você entra em uma estação que você se preparou, nossa senhora, dá vontade de falar para o examinador, para cima de mim essa estação. Então, assim, se divirtam, vocês vão lembrar dessa fase com carinho. E contem com a gente para passar por essa jornada aí com vocês. Pra cima demoar, não, né? Maravilha. Ô, Rodrigo, você que tá no cantinho aí, manda pra mim no WhatsApp seu recado também, que eu vou te dar essa moral. Você tá com a gente até agora aqui no estúdio. Lucas, mensagens finais aí da nossa conversa. É sério, manda pra mim no WhatsApp que eu leio aqui no microfone. Pode mandar. Vai lá, Luquinha. Pessoal, olha só, em primeiro lugar quero agradecer aí a oportunidade de vir aqui hoje falar com vocês sobre prova prática. É um prazer muito grande. Obrigado a todos os elogios que o Anuar fez aí a mim. Eu tô extremamente Eu sou muito legal, extasiado com esses elogios. Ele só precisa parar de me imitar. E, olha só, Amandinha, um beijo pra você também. Amo essa menina, maravilhosa. Eu já falei que se eu fosse menina, eu entregaria a minha saúde a ela, sem sombra de dúvida, porque é um orgulho. Pessoal, olha só. Não é um momento fácil. Ninguém aqui tá vindo dizer a vocês, é fácil, vai tranquilo. Não. Não é um momento fácil, é um momento difícil, é um momento que é muito definitivo, muito decisivo na tua vida. Afinal, você se preparou por um bom tempo para chegar aqui, né? E independente se isso é o resultado, sem sombra de dúvida a gente fica tenso, evidentemente, né? Muita coisa que está em jogo, é pressão nossa, pressão da família. Então, a minha mensagem final é que você, sem sombra de dúvida, se lembre desse dia de hoje, desse bate-papo aqui descontraído que a gente trouxe aqui para vocês, de alguns valores que a gente trouxe, e olhe para essa bancada, olhe para a Amanda, olhe para o Anuar, olhe para mim, olhe para o Rodrigo, olhe para todo mundo que te inspira e pense, aquele cara lá já passou por isso e deu certo, pessoal, dá certo, ouve o que eu tô te falando, ouça a voz da experiência, afinal eu já passei por onde você está, eu já sentei aí onde você está, pessoal. Dá certo, no final dá tudo certo, tenha certeza disso. Você está muito próximo de ouvir que você é R1. Já pensou aquele grito da vitória? Passei! É isso, tá chegando. Comemora com a gente quando isso acontecer, não esquece de trazer isso pra gente, porque a gente tá torcendo muito por cada um de vocês. Um grande beijo a todos vocês, boas provas, pessoal. É isso aí. Eu vou ler a mensagem do Rodrigo aqui, ó. Tamo junto, conta com a gente, manda mensagem se tiver desesperado. Instagram é @cfranco, né? Carneiro Franco. Você tá a um passo do seu sonho que você sonhou ao longo de um ano inteiro. Calma que o que tá vindo já é teu, bora pra cima. Ele colocou mais uma informação. Aproveitem o privilégio que é ter aula com o professor Anuar. Obrigado, Rodrigo, pelas palavras. Meus queridos, o bate-papo tá ótimo, mas a gente tem que encerrar. Eu desejo boa sorte para quem vai fazer as provas do próximo final de semana. IANSP, Santa Casa de BH, a Escola Paulista, Escola, né, Amandinha? Escola Paulista de Medicina Unifesp, o PSU, a UFRJ, o Sírio-Libanês e a FAMERP. E a segunda fase, como a gente já falou, tem a USP Ribeirão Preto e o IANSP no período da tarde. Meus queridos, além disso, está rolando no YouTube da Medway a cobertura de prova. A gente tem dica, a gente tem aposta, a gente tem correção. Ajudamos você na montagem do recurso, a entender de fato o gabarito, o que a banca queria na questão cobrada. Tá fazendo, né, Luquinha? Opa! Quase todo dia tem Lucas no YouTube com a sua dicção perfeita. E com certeza, meus queridos, nós temos aqui na descrição do episódio o nosso e-book de prova prática da Medway. Não esquece de baixar. Lembrando que na descrição aqui do nosso vídeo nós também temos um link, Amandinha, vou te copiar, né? Para dúvidas, angústias e desesperos. E nós acompanhamos e lemos todos os comentários do YouTube. Siga as nossas redes sociais, @medway.residenciamédica, e avalie o seu podcast na sua plataforma de áudio preferida. Meus queridos, foi um prazer extraordinário. Amandinha, obrigado de novo. Lucas Pena, obrigado de novo. Meus queridos, a gente se vê na quinta que vem. Um grande abraço, valeu, beijo grande. Tchau, tchau.